Peço desculpa aí pelo atraso, que muita gente que estava chegando pediu para a gente atrasar meia horinha, né? E, bom, então, começando aqui, a gente tem que ter os organizadores, né? Eu sou o Bertoldo, mas esse EPAST foi organizado pela Karen Cristine. Se puder trazer aqui o ritual, trazer a flâmula, não sei como é que vocês chamam isso aí, e o Matheus. O Matheus está lá atrás, ó, né? Então, os dois organizaram, elogios são para eles, né? E se alguém tiver alguma reclamação, fazer comigo. Eles me contrataram só por causa disso, né? Só para aceitar. Bom, então vamos começar. Esse palestrante de hoje, a primeira vez que eu vi essa técnica que ele vai falar aqui sobre foi há 19 anos atrás, né? Era alguma coisa bem similar. E eu falei, pô, que negócio legal, né? E era, assim, no meu ponto de vista, naquela época, era um jovem, um rapaz, né? Hoje ele é um cientista renomado no mundo, né? Que publicou vários artigos sobre esse trabalho que ele vai fazer aqui. Ele também vai estar fazendo uma oficina, né? As oficinas são amanhã e depois de manhã, né? Tem um horário ali específico. Ao longo da programação a gente vai falando mais coisas, né? Depois vai ter o Miguel contando piada, essas coisas de sempre, que vocês estão acostumados. Então, o Felipe Braga, né, era um rapazinho lá que eu vi no primeiro EPAST. E hoje ele está abrindo esse EPAST, com orgulho que eu chamo ele para vir apresentar a palestra. E eu sinto até um negócio diferente, assim, porque o EPAST criou muita gente, levou, direcionou, ele já estava direcionado, né? Mas muitos outros casos a gente ouve aqui, né, né, que a pessoa se encaminhou aí. Eu sei também que tem pessoas que são muito interessadas, né, estão se achando aqui também. Bom, não vou falar mais, Felipe, então com você aí. Ele vai apresentar, ele apresenta ali, né? Obrigado, Bertoldo, obrigado à organização pelo convite. De fato, eu participei dos primeiros EPASTs e já estava iniciando ali estava no final da iniciação científica, início do mestrado, começando a estudar um tema que me levou ao meu trabalho de hoje, né? É uma satisfação, de fato, estar aqui, justamente nesse sentido que o Bertoldo falou, né? É a nossa, quer dizer, foi para mim os primeiros passos, né, como cientista, né, em que eu estava começando a ter o meu trabalho, fazer divulgação do meu trabalho, e a coisa andou bastante, né? Então, como ele falou, hoje em dia me dedico tanto quanto posso à ciência. Eu sou atualmente, eu sou professor aqui da UTFPR, né? Sou coordenador do programa de pós-graduação em Física e Astronomia. Então, tenho meus alunos de mestrado, oriento doutorado no Observatório Nacional, onde eu fiz parte do meu doutorado. Então, estou realmente inserido na área de pesquisa a fundo, né? E eu venho trazer para vocês aqui hoje um panorama de como é que está essa área, em específico em relação aos objetos do Sistema Solar Exterior, né? A gente começou esse trabalho, no meu doutorado, foi quando a gente começou a ter os primeiros resultados de observações de ocultações estelares por objetos do Sistema Solar Exterior, e a coisa explodiu num bom sentido, que a gente tem excelentes resultados, né, que a gente não esperava, ninguém imaginava, e que eu vou mostrar parte para vocês. E a ideia, então, é para mostrar para vocês como é que está a área hoje, qual a motivação da gente fazer isso, e, em especial, eu quero deixar o recado de que vocês podem contribuir com isso, né? Os astrônomos amadores contribuem
cotidianamente com o meu trabalho e são fundamentais, na verdade, né? O pessoal que faz registro de ocultação estelar na Europa, Estados Unidos, Austrália, colabora com a gente diariamente e, inclusive, também alguns brasileiros, mas precisamos mais. No Brasil ainda tem pouca gente. Bom, então eu vou falar aí de anéis. Não sei se vocês já ouviram falar que temos anéis em torno de pequenos corpos, anéis, formas de objetos do sistema solar exterior. Então, para vocês entenderem do que estou falando, eu preciso primeiro explicar. Esqueci só, complementando o que eu estava falando, esse trabalho, né, que eu vou mostrar para vocês é um trabalho feito em uma enorme colaboração com amadores, como eu falei, mas o núcleo científico é formado pelo que a gente chama aqui no Brasil como Grupo do Rio. São alguns pesquisadores, professores e pós-docs, mestrandos, doutorandos, alunos de iniciação científica que trabalham em conjunto, né? Ele surgiu no Rio de Janeiro, por isso ganhou esse nome internacionalmente como Grupo do Rio, e hoje a gente está espalhado aí nessas universidades. Então, inclusive, eu aqui na UTFPR. Só que esse trabalho é feito ainda numa grande colaboração internacional, que envolve pesquisadores também da Espanha. Acho que alguém vai precisar apertar ali. Só um pouquinho. Não sei. Não, foi um anúncio que apareceu só aqui. Em princípio, não é para ter mais. Bom, esse trabalho, então, é feito em uma colaboração internacional com pesquisadores da Espanha e da França. Foi onde surgiu, lá, como eu falei, na verdade, as primeiras ocultações foram observadas em 2009, final de 2009, 2010, onde a gente começou esse trabalho. Cuidar da hora, né? Ok. Então, para eu poder explicar para vocês o interesse da gente fazer isso, por que a gente faz isso, então eu começo explicando primeiro quem são os pequenos corpos do sistema solar, externo, exterior, enfim, aqueles que estão além da órbita de Júpiter. Então, a gente tem ali, vamos entender essa figura antes, né? Eu uso bastante ela, porque eu acho que ela é bem didática. A gente começa por aqui, que é um invólucro em torno do sistema solar, aonde a gente encontra os cometas daqueles de longo período. Então, aqueles que passam uma vez, volta e meia a gente escuta falar, vai passar um cometa uma única vez. Então, esses cometas, eles vêm dessa nuvem que a gente chama nuvem de Oort. Então, eles estão lá e sofrem alguma perturbação e vêm para o sistema solar interior, e quando a gente consegue vê-los, né? Então, notem que essa figura tem algumas escalas, né? Então, tem a escala aqui, que é o sistema solar inteiro, até a nuvem de Oort. Aí, eu mudo de escala, né, e venho para essa regiãozinha que está aqui num pontinho, que é a região do sistema solar exterior. Então, eu tenho aqui um cinturão, que a gente chama de cinturão de Kuiper, que são os objetos transnetunianos. Transnetunianos porque eles ficam além da órbita de Netuno. Então, aqui, os transnetunianos ficam mais ou menos num disco, um disco meio espesso, além da órbita de Netuno. Por entre as órbitas dos planetas gigantes, que estão representadas aqui, aqui são as órbitas de Sedna, que são um desses objetos transnetunianos. Em azul aqui seria a órbita de Netuno. Então, por entre aqui, essa pequena regiãozinha aqui, a gente tem os objetos centauros. Esses objetos têm esse nome porque às vezes eles apresentam atividade cometária, às vezes não. Então, eles têm essa dupla característica e receberam o nome de centauros. E ficam algum tempo aí, pouco tempo, até 10 milhões de anos mais ou menos, então é pouco tempo, né, para a idade do sistema solar, aqui nessa região. E a grande parte deve vir da região transnetuniana. Então são objetos transnetunianos que estão nas órbitas dos planetas gigantes. Junto à órbita de Júpiter existem os objetos troianos, que também, em algum momento, eles... Opa, melhorou. Em algum momento, eles também foram objetos transnetunianos, eu vou explicar um pouquinho rapidamente sobre isso, e estão numa órbita, são coorbitais a Júpiter, né? Então, tem pontos específicos, chamados pontos de Lagrange,
enfim, onde estão esses objetos troianos. Então, a gente estuda esses objetos, tá? Os troianos, os transnetunianos e os centauros. São ditos objetos do sistema solar exterior. Só para completar a figura, a gente muda de novo aqui de escala, vê aqui as órbitas dos planetas internos, né? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e aqui um cinturão de asteroides. Então, é o que todo mundo conhece como asteroide, são os objetos que estão nessa região aqui, mas a gente acaba meio generalizando e chama todo mundo de asteroide, mas não é. Oficialmente não é o nome correto. Tá? Bom, por que eu me interesso por esses objetos? Aqui, eu tinha esquecido desse aqui, só para vocês colocarem alguns nomes nas cabeças, nas suas cabeças, sobre quais são os objetos transnetunianos. Então, aqui tem os mais conhecidos, né? Alguns deles são planetas anões. Então, Plutão é um objeto transnetuniano, Eris, Makemake, Almeia, talvez vocês já tenham ouvido falar. Então, só para vocês colocarem, um objeto transnetuniano, Eris, Plutão. Então, são esses objetos. Bom, existe uma relação muito forte desses objetos, das características desses objetos, com a formação e evolução do sistema solar. Então, quando a gente estuda esses objetos, a gente está estudando, de certa maneira, a formação do sistema solar. E é isso que a gente vai querer, no fundo, né, é isso que a gente quer entender melhor. A gente quer trazer informações que vão nos auxiliar a entender melhor a formação do sistema solar. Por quê? Pelo seguinte, a formação de planetesimais, então seriam aqueles objetos que vão se tornar asteroides ou pequenos corpos, a gente entendeu, isso não faz muito tempo, né? Quando eu comecei a estudar isso, eu digo comunidade científica, não compreendia ainda como que era. Mas hoje em dia a gente entende que a formação desses pequenos corpos se dá por um mecanismo chamado mecanismo de instabilidade de rastro de gás, streaming instability. Vamos ver se vai passar aqui. Não passou. Alguém pode apertar o botão lá para mim, por favor? Obrigado, professor Tiago. Vocês vão reparar aqui nesse vídeo que é uma simulação desse mecanismo que, aos poucos, tem uma nuvem de gás que, aos poucos, começa a criar regiões mais densas, né, os pontos mais verdes, e essas regiões mais densas vão se aglutinando e vão crescendo, fazendo o que a gente chama de seixos, né, pedaços de pedra, pedrinhas, pedregulhos, ou pebbles, né, em inglês, que a gente usa bastante. E são essas nuvens aqui de gás que vão dar origem aos pequenos corpos do sistema solar. E a gente... agora parou de funcionar esse aqui, então talvez tenha que clicar no slide. Não, pode... no próximo slide, por favor. Isso. Esses seixos, eles vão formar discos de seixos, né, dessa matéria, desses pedregulhos, que vão colapsar e rapidamente vão se aglutinar, formando um objeto maior. E uma coisa interessante que surgiu desse estudo, dessas simulações, é que grande parte deles se acumula e forma um sistema múltiplo ou binário. Então, a formação de pequenos corpos passa por essa etapa, em que eles se formam como sistemas múltiplos ou binários. Isso nos seus primórdios, né? Então, isso que eu estou mostrando aqui, vários desses objetos que a gente descobre no sistema solar exterior, que são em sistemas duplos, alguns são sistemas ternários, né, com 3 objetos, e a gente sabe que existe um disco desses planetesimais que sofreu menor influência aí sobre a evolução, que eu já vou explicar, e esses objetos do disco frio aqui no sentido, bom, lá é claro que é mais frio do que está aqui hoje, claro, mas o frio é no sentido de orbital, quer dizer que tem órbitas planas, órbitas pouco excêntricas, né, não são muito elípticas, e órbitas pouco inclinadas, estão mais ou menos no plano do sistema solar. Então, é frio no sentido dinâmico. E esses objetos devem ter conservado essa característica dessa formação em sistemas múltiplos ou binários, que é o caso aqui do Arrokoth,
que é o objeto que foi observado pela New Horizons, né? A New Horizons passou por ele, e mostra justamente, são dois objetos, é um objeto binário, né? Duplo, de contato aqui no caso, e que a gente nota, inclusive, que mais do que 30%, pelo menos 30% dos objetos nesse disco frio tem essa característica. Então, parece que a gente está no caminho certo de compreender, de fato, como é que pequenos corpos se formam, né? E qual que é o interesse deles em relação à evolução do sistema solar? É o seguinte, os planetas gigantes se formaram numa região mais interna do que eles estão hoje. Então, a gente tem aqui uma simulação, foi a primeira dessas, depois já houveram vários aprimoramentos, é o que a gente conhece como modelo de Nice, tá? Então, esse aqui é o primeiro deles. Você mostra aqui, ó, cada círculozinho aqui representa a órbita de um dos planetas gigantes. Então, desde Júpiter até Urano, aqui no caso, e depois o Urano troca de lugar com Netuno, né? Vocês podem ver aqui, tá roxo aqui, e daí no final troca, tá? Essa é uma simulação que trouxe muita explicação, muita compreensão sobre a evolução dinâmica do sistema solar. E a gente nota que eles estão muito mais próximos do que hoje, então aqui o Urano estaria a 20 unidades astronômicas, e depois deles tem esse disco, é um disco massivo, né, com bastante material, onde estão justamente se formando os pequenos corpos. Quando há essa migração, na verdade é o que ocorre aqui, é uma migração de Júpiter, ele desestabiliza todo o sistema, há a troca de órbita entre Netuno e Urano, né, e todos esses planetesimais são espalhados. Eles são espalhados para o sistema solar exterior, muitos são perdidos, mas os que restam, eles ficam em órbitas específicas, que a gente vê aqui nesse gráfico. Esse gráfico aqui é a excentricidade por semi-eixo, então, elipticidade da órbita por distância média ao Sol, e a gente vê algumas características. Então, notem aqui, a gente está aqui a 40 unidades astronômicas, aqui a 30 unidades astronômicas, e a gente, então, a 30 unidades astronômicas tem Netuno. Então, todos os objetos que estão além disso são os transnetunianos. Aqui a gente tem os centauros, aqui a gente tem os outros planetas, os troianos estão aqui, né, junto com Júpiter, e a gente tem essa distribuição orbital desses planetas, que é justamente provocada por essa migração dos planetas há milhões de anos atrás, né, cerca de 800 milhões de anos depois da formação desses planetas. Aqui a gente tem Plutão, tá? Então, essa linha em amarelo aqui é uma linha dita de ressonância, né? No fundo, o Netuno faz com que esses objetos estejam lá. Então, a gente vê essa estrutura, conseguiu, com aquelas simulações, entender como é que se forma essa estrutura. Aqui, além de 40 unidades astronômicas, a gente tem esses objetos do disco frio que não sofreram influência dessa migração. Esses objetos do disco frio devem ter preservado, como eu falei, aquelas características iniciais. Já os outros, que a gente está vendo aqui, eles sofreram muito mais durante essa evolução do sistema solar. Eles tiveram muito mais colisão. E a gente vê, por exemplo, que os objetos desse disco, agora quente, porque são excêntricos, né, a excentricidade das órbitas são grandes, são inclinados e sofreram, então, com essa migração, esses objetos não têm as mesmas características do disco frio. São objetos grandes, então significa que tinha bastante material para eles crescerem, e a maioria, se não todos, dos objetos, dos maiores objetos, então, entre eles Plutão, Eris, Makemake, objetos com mais do que 500 quilômetros de diâmetro, eles têm luas, e luas que não são pequenininhas, diferente do caso dos objetos frios, que são binários, ou seja, tem dois objetos mais ou menos com o mesmo tamanho, e a gente quase não vê luas nessa região, né? Então, existe uma diferença muito grande que nos fez entender que existiam, na verdade, dois discos, além dos planetas gigantes, esse mais massivo e que se tornou, que foi espalhado, e esse mais frio, que conserva essas informações sobre a formação de pequenos corpos, né? Então, a gente quer estudar esses objetos justamente para entender como é que se deu a formação, né? Mais do que eu estou dizendo para vocês, né? Entender em detalhes como é que se deu a formação dos pequenos corpos e, com isso,
compreender como é que foi a evolução e formação do sistema solar. A gente precisa estudar eles, conhecer muito bem as características físicas, tamanhos, densidades, a superfície, saber a formação, a composição da sua superfície, para a gente sempre trazer mais elementos e poder refinar essa compreensão toda que eu trouxe para vocês. Essa história que eu contei para vocês, ela tem aí cerca de 10 anos, tá? Faz mais ou menos 10 a 15 anos que, de fato, a gente está entendendo que esse é o caminho da formação de pequenos corpos. Aí isso tudo está sempre balizado por essas observações de propriedades físicas, seja por espectroscopia, seja por cores, seja pela presença ou não de satélites desses pequenos corpos. Então, o meu trabalho vem para auxiliar nisso e trazer propriedades físicas com alta precisão desses pequenos corpos. Só que, vocês devem imaginar, não é muito fácil observar esses objetos. Aqui eu trago de novo essa imagem, e para comparação, eu trago aqui uma moeda de R$1. Então, tem uma moeda de R$1, comparado com o tamanho, dimensão aparente, né, comparável a esses objetos. Só que essa moeda de R$1 está a 200 quilômetros da gente. Então, pega uma moeda e leva ela a 200 quilômetros e agora meça o tamanho dela, meça as propriedades, sabe o que tem em volta, sabe se ela tem rugosidade, sabe se ela é achatada ou não. É isso que a gente faz. Tá? A gente mede esses objetos que, no céu, têm um tamanho aparente muito pequenininho. E aí, por consequência, né, não é muito fácil de estudar eles. Então, a gente precisa de técnicas de altíssima precisão para conseguir estudar esses objetos. A técnica que a gente utiliza são as ocultações estelares. Então, vamos entender o que são as ocultações estelares. Elas ocorrem quando um objeto do sistema solar passa na frente de uma estrela. Então, para um determinado observador, né, eu estou, por exemplo, aqui na Terra, aqui no Brasil, esse aqui não está muito bem colocado, né, na Amazônia, não tem muita chance de observar o céu, mas, enfim, tem um observador aqui que vai olhar para uma estrelinha e vai ver algo passar na frente dela. Não é tão simples assim. Não vou olhar para qualquer estrela e ver isso acontecer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que prever quando que isso vai acontecer. Eu tenho que conhecer a posição da estrela com altíssima precisão. Que altíssima precisão? Melhor do que uma moeda de R$1 a 200 quilômetros de você. Tem que saber a posição dessa estrelinha no céu melhor do que isso. Para conseguir saber que aquela estrela vai ser ocultada por um objeto. E aí vem a parte do objeto. Eu preciso saber qual é o caminho do objeto no céu, que são o que a gente chama de efemérides. Para saber as efemérides do objeto, eu preciso observar. Só que lembra, eles são pequenininhos, distantes. Então, ter posições precisas e boas é extremamente difícil. Então, a gente vem, claro, com os principais telescópios, aí, os maiores telescópios profissionais, a gente obtém posições. Daqui a pouco tempo, em 2025, provavelmente a gente já vai ter as primeiras imagens de um grande survey que chama Large Synoptic Survey Telescope, que na verdade mudou o nome, tá? Mas eu não consegui gravar o novo. É o Observatório Vera Rubin, que vai entrar em atividade no Chile, que é um telescópio de 8 metros, que vai varrer o céu todo a cada mais ou menos 3 dias e vai trazer posições, magnitude, brilho, né, variação de brilho, entre milhares de outras coisas, para todo o céu observável do Chile, né, então praticamente o céu sul inteiro, quer dizer, o céu do hemisfério sul inteiro, mais um pouquinho do norte, a cada uma semana, né? Então vai observar todos esses objetos a cada uma semana e continuar observando. Isso vai trazer novas posições, as efemérides, as órbitas vão ser muito bem conhecidas. Isso vai ser uma nova revolução aí na nossa linha e várias outras linhas de pesquisa. Tá? Fiquem atentos aí ao ouvir falar do LSST, inclusive semana passada, se não me engano,
a câmera, que é uma câmera gigante que foi construída para esse projeto, chegou lá no telescópio. Então, a coisa está virando realidade. Bom, então eu preciso saber a órbita desses objetos. Não é uma coisa muito fácil, mas a gente, né, tem trabalho para isso. Normalmente, a gente não sabe tão bem quanto a posição de uma moeda a 200 km. A gente tem uma incerteza, mas a gente sabe, bom, ok, esse objeto provavelmente vai passar na frente dessa estrela, que eu sei muito bem a posição agora por conta do satélite Gaia, vocês já ouviram falar, é um satélite da Agência Espacial Europeia que está mapeando o céu inteiro, só que ele não vai tão fundo quanto o LSST vai, e nos dá a posição e várias propriedades de todas as estrelas do céu, né? Então, graças a esses grandes esforços, né, a gente consegue trabalhar do nosso lado e saber quando e onde uma ocultação por um objeto, que é o nosso alvo, o nosso objetivo, vai ocultar uma estrela e eu vou poder observar. E aí a gente faz as predições de ocultação estelar e tenta fazer as campanhas de observação. Então, a gente tem aqui uma página, né, isso surgiu de um projeto aí que teve início em 2016, acho que foi, que ganhou esse nome, Luckstar. Então, a gente é conhecido hoje em dia aí com a equipe Luckstar, onde a gente justamente faz as predições de ocultações. Então, aqui vocês estão vendo uma predição de uma ocultação. Então, aqui é a sombra do objeto, né, prevista, vai passar aqui, ok. Eu tenho várias informações, magnitude da estrela, eu posso selecionar, enfim. Tem também agora, mais recentemente, um outro site aí que foi desenvolvido pelo Linea, que é um laboratório que a gente colabora, que se propõe a dar infraestrutura e suporte para o que a gente chama de e-astronomia, né? Então, a gente tem um suporte muito grande deles para desenvolver nossos projetos mais ligados à ciência, suporte de informática, para desenvolver esses portais, essas coisas. Então, tem aí o Solar System Portal, que a gente chama, né? O Solar System, Linea e tal, que também dá predições dessas ocultações. Quem quiser saber mais, né, na oficina que eu vou fazer amanhã, eu vou falar nisso com um pouco mais de detalhe. Então, até já falando, né, o objetivo da oficina é pensar na ocultação na prática. Então, vou observar uma ocultação, o que preciso fazer, o que preciso saber, como é que eu vou me preparar para observar uma ocultação. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais de detalhes dessas páginas. E então a gente faz essas predições e... Deixa eu ver. Faltou um mapa aqui. A gente faz essas predições e deixa isso público, tem uns canais que a gente divulga e faz campanhas de observação. A gente tem colaboradores, como eu falei, no mundo todo, que procuram fazer essa observação. Às vezes, né, quando tem um evento muito importante, a gente entra em contato, ou a gente pede tempo do telescópio, dos maiores telescópios, né, que estão disponíveis, e tenta fazer as observações. Então, o que a gente observa? A gente observa a estrela. Puxa, já passou aqui. Eu acho que não vou conseguir passar de novo. Mas depois tem um outro que dá para ver bem isso. A gente observa uma estrela, aqui no caso era essa aqui, ao longo de um tempo. Então, a gente registra tipo de um vídeo, tá? Então, uma sequência de imagens durante alguns minutos, né, depende do evento, e a gente obtém disso aí qual é a curva de luz, ou o brilho da estrela ao longo do tempo. Então, vocês estão vendo aqui, está o brilho dessa estrela constante, de repente, o brilho cai e volta a subir. Esse, de repente, é justamente quando o objeto começou a passar na frente dessa estrela, e eu sei a velocidade desse objeto. Eu sei a velocidade do objeto, a partir de uma curva de luz, eu consigo saber o tempo. Pronto. Velocidade e tempo, eu sei a dimensão. Eu sei qual que é o tamanho dessa curva de luz em quilômetros. Eu consigo medir o tamanho desse objeto em quilômetros, com uma precisão que vai depender aí da qualidade da curva de luz, da cadência e outras coisas, mas vai chegar sempre alguma coisa na ordem do quilômetro. Então, agora eu estou medindo a posição
daquela moeda 200 quilômetros, 200 quilômetros, com uma precisão muito melhor do que o próprio tamanho dela, né? Então, esses objetos que estão na região transsaturniana, vamos dizer um objeto que tem seus 500 quilômetros, eu vou conseguir medir o tamanho, a dimensão dele, na ordem de alguns quilômetros. Outras técnicas não conseguem fazer um trabalho tão bom assim. Claro que elas têm suas outras vantagens, né? Todas as técnicas têm suas vantagens e desvantagens, mas elas chegam com precisões na ordem de 100, quando muito bom, perto de 50 quilômetros. Tá? Então, é uma ordem de grandeza que a gente consegue melhorar com as ocultações estelares. Como é que se dá isso? Então, agora sim, ó, apagou a estrela. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, eu faço esse videozinho. Aqui embaixo é a representação uma esquemática de como é que se dá o brilho. Eu estou lá, faço uma sequência de imagens e, de repente, essa estrela apaga. Por que ela apaga? Porque é um objeto muito fraco, muito pequeno, que eu não estou vendo o brilho dele, passa na frente dessa estrela e bloqueia a luz. Acabou. Se eu observo de vários locais, cada local, né, então aqui eu tenho vários pontos em verde, foram os que detectaram essa ocultação, cada local vai ter uma curva de luz que vai ter um tamanho diferente. Talvez vocês consigam perceber que essa curva aqui é menor do que essa aqui. Então, cada um está medindo uma região do objeto. A sombra, né, deixa eu até voltar aqui, aqui vocês estão vendo, entre essas linhas paralelas, o tamanho previsto do objeto. Então, a sombra que eu vou ver sobre a Terra é exatamente a dimensão do objeto. É como se eu tivesse uma foto do objeto naquele momento. Então, eu estou vendo o perfil dele perfeitamente e vou medir. A qualidade da minha medição vai depender de quantas curvas de luz eu vou ter, da qualidade dessas curvas de luz. Né? Então, a sombra vai passar aqui sobre a Terra exatamente como um eclipse solar, tá? Que na verdade não é um eclipse solar, é uma ocultação do Sol. Tá? Então, um eclipse solar, vocês veem a sombra passando sobre a Terra, é exatamente isso. Só que é uma estrela muito fraquinha, então você não vê a sombra passando sobre a Terra, a não ser que você registre a ocultação. E aí eu vou ter essas várias medidas, juntando essas várias medidas, eu vou ter a dimensão do objeto aqui, qual que é a forma dele, qual que é a dimensão com altíssima precisão. Sabendo a dimensão, eu consigo saber, por exemplo, qual que é a capacidade de reflexão da luz do Sol, que a gente chama de albedo desse objeto. Sabe se ele é mais escuro, mais claro. A gente tem diversos trabalhos, né, em que a gente faz algumas suposições, algumas inferências em cima do tipo do objeto, para a gente saber a forma tridimensional dele, qual que é a densidade desse objeto. Então, se ele é formado mais por rocha, mais por gelo, como é que se dá a distribuição interna de massa nesse objeto. Então, a gente vai investigar a fundo tudo que a gente pode tirar a partir dessa informação. A gente tira bastante coisa bem interessante. Bom, como algumas das coisas, raio, forma, com precisão na ordem do quilômetro, propriedades físicas, albedo, densidade. Também a gente tira uma posição dele no céu, que é de altíssima precisão também. Com isso a gente melhora a efeméride e a gente consegue observar outras ocultações com maior qualidade. E aqui vocês estão vendo justamente aquela sombra passando sobre a Terra, né, que eu falei. Então, eu tenho aqui alguns pontos que observaram esse evento, só que acontece que alguns desses pontos viram algo além do objeto. Por quê? Porque uma ocultação ela não vai só ver o que está no objeto, mas vai sondar, vai estudar também o que tem em volta dele. Então, aqui eu tenho a possibilidade de estudar ao redor do objeto, e nessa curva de luz eu vou ter assinaturas que podem estar relacionadas à presença de anéis, presença da atmosfera. Então, o que a gente está vendo aqui, a curva de luz tem umas quedas provocadas por anéis, e aqui a gente tem uma queda gradual, que é provocada pela atmosfera, a refração, né, que nem no pôr do sol, né, vai ficando cada vez mais vermelho, a luz vai se espalhando. Então, a gente vê uma queda gradual e consegue estudar também atmosferas desses objetos. A atmosfera de Plutão é monitorada por ocultações estelares desde 1988, que foi descoberta, alguma coisa assim, mas principalmente aí desde os anos 2000 tem várias ocultações que a gente consegue saber como é que se dá a evolução da atmosfera de Plutão. Né?
A coisa, onde acho que inclusive foi numa ocultação de Plutão que das primeiras que a gente conversou com o Bertoldo, que ia passar por aqui, ele tentou registrar também. Eu lembro da gente discutindo como observar essa ocultação na época. Aqui no centro é um efeito interessante, deixa eu aproveitar e ressaltar, que é o que a gente chama de flash central. Por quê? Porque essa atmosfera, e aqui a gente está falando da atmosfera superior, a atmosfera mais rarefeita, portanto, uma atmosfera mais transparente, né? Que de transparente não tem muito, né? Mas não é formada por nuvens, né? Então, essa atmosfera ela vai servir como uma lente. Então, se eu estou vendo exatamente a estrela passar exatamente pelo centro dessa lente, eu tenho um efeito de refração, em que eu vou ver vários pontos dessa estrela nessa lente, e é um efeito chamado de cáustica, né? Você até pode ver no vinho, aquela sombra, aquela luz que atravessa o vinho e você vê formado ali uma estrutura interessante, é uma cáustica, né? Inclusive é mais brilhante, né? Porque você está convergindo os raios para aquele mesmo ponto, e é exatamente o que está acontecendo aqui, é um lenteamento provocado pela atmosfera que forma o flash central. Bom, aconteceu uma ocultação aí que foi especial. Reparem aqui na estrela. Foi observada em 3 de junho de 2013. Eu tinha recém terminado meu doutorado e a gente observou essa ocultação. E se vocês repararem bem, tem mais do que só um apagão da estrela. Ela dá 2 piscadinhas, antes e depois. Está aqui a curva de luz. Então, ela, na verdade, dá 4 piscadinhas antes e depois, né? Tem essa queda aqui, a queda principal, e depois essas outras 2 quedas. Então, nessa observação, foi quando a gente descobriu o primeiro sistema de anéis em torno de um pequeno corpo do sistema solar. Aqui é o resultado final aí dessa observação. Vocês viram a curva de luz desse sítio aqui, né, que tem esses pontinhos menores aqui, que é a curva de perdão, foi essa aqui, que é a curva de luz do telescópio dinamarquês, 1,5 metro, que está no Chile. Foi a melhor curva de luz que nos permitiu, então, descobrir aqui os anéis de Chariclo, que a gente são 2 anéis, aqui está o Chariclo, nosso objetivo era estudar o Chariclo, que é um centauro, vamos determinar o tamanho dele e tal, e de repente apareceu uma coisa completamente inesperada, inédita, que nos permitiu fazer uma publicação na Nature, né? Então, foi o autor desse artigo, que foi, de fato, uma abertura de uma nova linha de pesquisa, né? Então, isso foi bastante interessante. Então, aqui estão... Oi. O Bertoldo está sugerindo mostrar de novo. Vamos ver se conseguem ver as 2 piscadelas, uma antes e outra depois. Não é isso, né? Aconteceu. Veja, o tempo de exposição é 0,1 segundo. Então, eu tenho aqui entre a primeira baixada de fluxo aqui até a última, eu tenho 4 pontos, então 0,4 segundos. Na verdade, a gente não consegue ver no nosso olho isso, é o limite, mas no vídeo a gente ressaltou, né, um pouco. Então, a gente fez essa publicação, né? Foi realmente uma coisa muito nova. A gente, notem o seguinte, né? A gente mediu os anéis, então lembra daquela história da moeda de 200 quilômetros, né? A gente mediu os anéis, que estão cerca aí de 400 quilômetros do centro do Chariclo, e a espessura deles, né, o quão largo eles são na ordem de 7 e 4 quilômetros. Então, a gente está vendo menos do que um fio de cabelo a 200 quilômetros, né? Então, a precisão da técnica é realmente muito, muito alta.
Em janeiro, 21 de janeiro de 2017, a gente também estava estudando um outro objeto extremamente interessante, o Almea, um planeta anão, talvez você já tenha ouvido falar. Então, teve essa ocultação que passou na Europa. Foi feita uma campanha observacional grande também. A gente detectou a ocultação pelo Almea e, novamente, apareceram detecções secundárias em torno do Almea, que a gente conseguiu interpretar como sendo um anel também, agora em torno, primeiro anel em torno de um planeta anão. Então, a gente descobriu que planetas anões podem ter também anéis. Bom, primeiro, a primeira ponto foi, a gente sabe que todos os planetas gigantes têm anéis. Ok, planeta gigante, um cara macio, bem grandão, natural, né? Fica mais fácil de pensar que tem anel. Aí a gente descobriu que é um objeto de 250 quilômetros, pequenininho, né? Como daqui a, sei lá, Blumenau, não, até antes, né? Daqui, que cidade aqui de Ponta Grossa? Pouco depois de Ponta Grossa, né? Não sei. Obrigado. Daqui é Ortigueira. Então, um objeto pequenininho assim, tem anel, que já foi uma coisa surpreendente. E o Charico está na região dos Centauros, então está numa região mais próxima, onde tem outros anéis. De repente, a gente descobre que o Almea, que está a 51 unidades astronômicas, né, então está bem mais distante do que Plutão, também tem anel. Nossa conclusão deve ter muito anel por aí, né? Então, a gente vai continuar observando e, de fato, a gente teve outras observações que nos permitiram descobrir mais um anel. Então, essa é bem mais recente. A gente divulgou isso no ano passado, 2023. A gente descobriu que o Quaoar, que foi o objeto aí, um dos primeiros a serem observados em ocultação, inclusive foi o objeto da minha tese, né? Minha tese esteve muito centrada em uma ocultação por Quaoar, também tem anéis, só que são anéis bem mais diferentes do que os anéis de Charico. Aqui é uma observação feita com o telescópio do Gemini e com o CFHT, acho que essa aqui deve ser a curva do Gemini. Então, é um telescópio grande, né, de 8 metros, alta cadência de imagens. Então, a precisão fotométrica, né, o brilho da estrela é medido com uma precisão muito alta. A gente vê aqui no centro a ocultação do Quaoar. Esse pico aqui para cima é um efeito de difração, né, então, enfim, quem sabe o que é difração está vendo aqui o efeito de difração. E a gente tem essa detecção aqui bastante profunda, mostrando uma cara diferente para o anel do que o anel do Charico, né? Então tem uma região muito densa, com bastante material, mas não tão larga. Do outro lado tem uma região bem mais larga, mas bem menos densa. Então tem esse anel que é bastante inhomogêneo, né? Então tem uma região bem densa, outra menos densa. E descobriu aqui nessa observação, que foi em agosto de 2022, que existe outro anel. Tem aqui o que a gente chamou de Q2R, né, Quaoar, do segundo anel, e que tem também pouco material e é bastante estreito, tem aí na ordem de 20 quilômetros. Então, o Almea tem 2 anéis também. Essa conclusão de que a Almea tem 2 anéis não veio só dessa curva de luz, ela se junta a várias outras detecções, em que a gente consegue determinar qual que é a dimensão desse anel. Então, esse anel externo aqui está a cerca de 4.000 quilômetros do centro do Quaoar. Quaoar tem 1.100 quilômetros de diâmetro. E o segundo anel está a cerca de 2.500 quilômetros do centro do Quaoar. Então, a gente descobre que Quaoar tem 2 anéis, notem que é bem diferente do caso do Charico. E o que mais surpreendeu é que eles estão além do limite de Roche. Bom, talvez isso não fale muito para vocês, mas eu vou explicar para vocês. Limite de Roche é o que a gente conhecia desde lá 1850 como a distância máxima para que anéis pudessem existir. Porque a gente entendia, através da teoria gravitacional, e especialmente por forças de maré, que além dessa distância, né, depende do objeto central, basicamente da sua massa, que está relacionado à sua gravidade, né? Mas a gente sabia que, pensava o seguinte: a partir dessa distância, é claro que é uma distância, não é uma linha, né? É uma região.
A partir dessa distância, e a partir não, o que fica mais claro é o seguinte: para dentro dessa distância, eu tenho anéis. Para fora dessa distância, eu tenho satélite. Porque, por forças de maré, para dentro dessas distâncias, um satélite iria se romper e eu teria os anéis. Então, todos os anéis deveriam estar dentro dessa distância. Para fora disso, os anéis que estão aí nessa mesma região, eles tenderiam a se aglutinar e formar um satélite. Não faz muito sentido a gente pensar, não fazia muito sentido a gente pensar em anéis além do limite de Roche. E aí a gente observou o Kawar, né, descobriu esses anéis em torno do Kawar, e isso caiu por terra. Né? Aí a gente precisou, claro, trazer uma hipótese e uma teoria de por que esses anéis se mantêm como anéis a essas distâncias. Eles já deveriam ter formado Lua há muito tempo. Né? A primeira hipótese não, o anel é jovem. Mas aí a gente tinha que ser muito sortudo. Né? Pegar o anel exatamente na época em que teve um objeto que se rompeu e formou o anel, e que dali a poucos anos ele formaria uma Lua, então a gente tem que ter muita sorte para poder pegar esse anel. Não é o caso. Então a gente descobriu que, bom, a essa distância, as partículas geladas têm um coeficiente de restituição, ou seja, quando elas colidem, elas não vão se aglutinar como a gente pensava, elas vão, de fato, se repelir, e aí elas vão se manter não aglutinadas, portanto, como um anel. Então, a gente precisou explicar isso nesse artigo aqui da Nature, que a gente publicou ano passado, liderado aí pelo Morgado, Bruno Morgado, que hoje é um professor no Observatório do Valongo. E essa publicação aqui, que foi quando a gente descobriu que tinham 2 anéis, foi feito pelo Christian Pereira, que é de Imbituva, então paranaense também, fez a graduação dele na UEPG, fez o mestrado comigo e hoje em dia está praticamente concluindo seu doutorado comigo no Observatório Nacional. Então, a gente da Terra, né? Mais um paranaense aí que está colaborando nesse trabalho. Bom, o título, né, não me deixa falar só sobre anéis. Eu poderia trazer muito mais informação aqui, mas eu vou seguir adiante, porque a gente também tem outros trabalhos que é para determinação da forma, especialmente da forma, né, para a gente conseguir saber as propriedades físicas. Aqui eu trago um trabalho que a gente faz sobre ocultações por objetos troianos. Né? Aqui a gente tem Hector e Agamenon, são objetos então que são co-orbitais a Júpiter. Lembra daquela migração planetária que eu falei do Júpiter? Então, naquele momento, além de espalhar, mandar para fora do sistema solar, mandar para o sistema solar exterior, Júpiter capturou muitos daqueles objetos, que são os objetos troianos. Então, existe um número bem grande de objetos troianos conhecidos, mais de 5.000, e a gente entende, então, que eles também têm essa relação muito forte com a evolução do sistema solar. Então, a gente quer também estudá-los, e a gente tem visto que eles têm formas bem irregulares, tem topografia bem interessante, ou seja, tem um relevo que não é muito homogêneo, característica de um ambiente de muita colisão. Mesmo os objetos grandes, o Hector é o maior deles, né, tem essa forma aí parece um tijolo, né? E a gente tem observado ocultações, a gente tem essa forma tridimensional que é obtida a partir da observação de curva de luz de rotação. Então, agora não é curva de luz de ocultação, é de rotação. Eu fico observando esse objeto ao longo do tempo e vejo como o brilho varia. Né? Então, vocês podem imaginar que a quantidade de luz refletida em cada uma dessas orientações que a gente está vendo, né, é diferente. Então, isso vai formar uma curva de luz, uma variação de brilho ao longo do tempo, que, com várias observações, existe uma técnica chamada de inversão de curva de luz, que permite a gente saber a forma tridimensional de um objeto que provocaria aquela curva de luz. Né? Então, a gente usa essa forma tridimensional proposta e compara aí com as cordas de ocultação, cada uma linha dessas aí é uma corda de ocultação, em que a gente vai, então, aprender sobre
a escala do objeto, então o tamanho dele, o volume dele, vai melhor determinar a rotação, polo de orientação. Então, esse trabalho a gente vem desenvolvendo aqui também no mestrado, né? Então, aqui, esse trabalho específico é do meu aluno Eros, né? O nome dele é Eros, que está desenvolvendo bastante esse trabalho, e tem outros do grupo também que desenvolve. Aqui é uma ocultação por um objeto transneptuniano, o 2002 MS4, ele não tem um nome. A gente sabia que ia ter essa ocultação, uma ocultação envolvendo uma estrela brilhante, até aproveitando, né? O que importa na ocultação, né, para observar a ocultação, não é o brilho do objeto, mas sim o brilho da estrela, porque vocês viram, a gente observa a estrela. E, às vezes, esses objetos passam na frente de estrelas bem brilhantes. Por bem brilhante, eu quero dizer magnitude 12, 11, né, às vezes 9. O que é bem brilhante no nosso caso. Dá para registrar, né? Você consegue registrar a ocultação por esses objetos, por essas estrelas, com magnitude 12 e tal, usando o telescópio amador tranquilamente, tá? Com as câmeras que a gente tem hoje em dia e tudo mais. Mas, enfim, ia ter essa ocultação bem brilhante, uma estrela bem brilhante, passando na Europa. Na Europa existe muita gente com telescópio, muita gente com câmera disposta a fazer esse tipo de registro. E a gente conseguiu, de fato, um número bem grande de colaboradores, né? Vocês veem, cada linha dessa aqui é um local que observou essa ocultação. Deu mais de 100 no total. Sendo que 61 deles conseguiram detectar a ocultação. São essas linhas azuis. Bom, como eu falei, quando a gente está vendo a ocultação, a gente está vendo o perfil do objeto naquele momento. Então, é uma foto do perfil dele naquele momento. Quando a gente tem esse número enorme de cordas, eu vejo detalhes. E aí, a gente descobriu que um objeto desse, que tem cerca de mais de 700 quilômetros de diâmetro, tem uma topografia enorme, né? Tem aqui uma depressão, que talvez seja uma cratera, que tem aqui as características, né? Profundidade de 45 quilômetros em relação ao que a gente esperaria, aqui em pontilhado, a forma de um esferoide, né? Então, o círculo, quase a elipse que a gente esperaria que ele tivesse. Mas ele tem essa depressão enorme aqui, tem uma montanha para cá, que talvez seja relacionada a essa depressão, e tem outra depressão aqui em cima. Tá? Então, isso a gente comparou com outras crateras conhecidas, né? É uma das maiores crateras conhecidas no Sistema Solar. Se a gente disser que isso aqui é uma cratera, né? Por isso, a gente pode dizer que é uma depressão. Se é uma cratera ou não, a gente ainda não tem como dar certeza, né? Então, a gente conseguiu, também foi um trabalho aqui da Flávia. A Flávia também é paranaense. Tina, você lembra o nome da universidade que ela estudou? Universidade da Fronteira Sul. Depois veio fazer mestrado aqui comigo. Fez doutorado no AN. Hoje em dia, fez pós-doc aqui comigo de novo. E hoje em dia está na Flórida como pós-doc. Tá? Então, para dizer assim, é possível. Tá? É possível chegar lá. E esse é um trabalho, então, feito, foi o trabalho de doutorado dela, né? Que mostrou a gente poder caracterizar essa depressão aqui com altíssimo detalhe. Esse é um trabalho que está em andamento, quase finalizando. Também um aluno meu, né? Enfim, eu trouxe exemplos que eu posso falar tranquilamente aqui e que são os principais resultados que a gente está obtendo mesmo. Tá? Esse aqui é um aluno meu de mestrado que está pegando todas as ocultações. Ele começou já como aluno de iniciação científica meu, aqui em 2018, pegando todas as ocultações por CAUAR. Então, tem ocultações desde 2011, na minha tese, até, está faltando aqui 2024, a gente já tem mais uma ocultação. Está pegando todas essas ocultações e a pergunta era a seguinte: eu posso usar todas essas ocultações e dizer qual que é a forma tridimensional do CAUAR? E a gente está mostrando que sim, que é possível. A gente consegue determinar de maneira global qual que é a forma tridimensional do CAUAR, e vocês podem talvez imaginar que saber a forma do CAUAR, saber o volume dele, com isso a gente vai saber a densidade, e é extremamente importante para a gente entender melhor sobre a dinâmica dos anéis, porque a gente está tentando explicar, né, ainda isso está em aberto,
como é que esses satélites, esses anéis, ficam confinados em torno desses pequenos corpos. A gente tem Chariclo, tem Almeia, tem Cauar, que tem anéis, tem Quiron, que tem material, bastante material, até não trouxe aqui, mas a gente tem curvas de luz mostrando bastante material em torno do Quiron, que a gente ainda não tem certeza se são anéis, parece que tem anel e material. Então, a gente precisa entender, né, como é que esses anéis ficam em torno desses objetos e compreender mais sobre o objeto central, que no caso o Cauar, é fundamental para a gente entender essa dinâmica. E a gente está mostrando, então, que a gente consegue ter a forma tridimensional do Cauar, utilizando ocultações aí desde 2011 até 2024. Um trabalho bem interessante. E mais do que interessante, é trabalhoso, né? Porque eu estou mostrando aqui essas 9 figurinhas, mas tem um trabalho enorme por trás, um trabalho de desenvolvimento de programação, de estatística, de machine learning enorme por trás. Tá? Então, a gente tem, para chegar nesse resultado aqui, é um trabalho bem interessante que vem sendo desenvolvido. E, para finalizar, o novo passo nas ocultações estelares é observar ocultações estelares por satélites dos transneptunianos. Então, antes era difícil observar as ocultações pelos transneptunianos. Agora, a gente está querendo estudar os satélites deles, porque a gente precisa saber a posição da estrela, a posição do transneptuniano, a posição do satélite. Para saber a posição do satélite, a gente tem que ter observações, tem que ter órbita bem precisa, e isso, é claro, não é nada fácil, mas a gente está conseguindo. Está fazendo aí, aqui a gente já tem 4 ocultações por Waywatt, que é o satélite de Cauar novamente, né? É o satélite do Cauar, que a gente está conseguindo agora saber qual que é a dimensão dele. Tem essas 4 ocultações, tem mais ocultações por IACA, que é um satélite do Almeia, e tem alguns outros objetos aí que também tem ocultações de satélites desses transneptunianos. E eu termino então aqui agradecendo a atenção de vocês e com essa imagem comparativa. Então, está em escala, né? Aqui eu tenho o Chariclo com seus anéis, aqui tem o Almeia com seu anel, e aqui o Cauar com seus anéis, em escala, para a gente poder ver uma comparação entre eles. E fico aberto para perguntas. Falando sobre anel frio e anel quente, na verdade a gente fala de disco frio e disco quente, que a gente está se referindo aos pequenos corpos que estão além de Netuno, em que eles estão, né, espalhados num disco. Aí o disco frio é que nem o cinturão de asteroides. Né? Então, pensa no cinturão de asteroides, só que está além da órbita de Netuno. O disco frio são aqueles objetos que têm órbitas com excentricidade pequena, então órbitas quase circulares, e inclinações em relação ao plano fundamental do Sistema Solar também pequenas. Então, estão no plano do Sistema Solar. O disco quente são os objetos que têm excentricidades grandes, tá? E inclinações maiores, ou seja, são aqueles que sofreram com a migração dos planetas, tiveram suas órbitas perturbadas, espalhadas. Então, são essa distinção entre o disco quente e o disco frio. Oi. Obrigado. O Cauar. Uhum. Sim, uma excelente pergunta, excelente ideia, né? A gente não sabe dizer se sim ou se não. Não tem essa resposta para você. É possível, mas eu acho pouco provável, tá? A gente tem ocultações que mostram essa região aqui, por isso que a gente sabe, inclusive bem notado, né? Aqui a gente está tentando mostrar isso, né? Que existe uma região mais densa, mais fina, e uma região mais larga e mais tênue, né? Acho que eu confundi. Então, mais densa e fina, mais larga e menos densa, mais tênue. E daí pode ser que nessa região, tá, na ideia, nessa região eu esteja começando a formar uma lua.
Acontece que a gente tem essas várias ocultações e mostra que existe uma variação gradual, né? Então, como está mostrado aqui. Então, tem uma região mais densa e vai, aos poucos, ficando mais larga, menos densa. A gente não tem tantas ocultações assim, mas a ideia é que seja um arco. E a gente vê, por exemplo, em Netuno, arcos dessa natureza. Então, tem um anel de Netuno, em que tem vários arcos que são mais ou menos com esse tipo de característica. Então, em Netuno, a gente mais ou menos já entende como é que esses arcos se formam e deve ser mais ou menos o mesmo mecanismo em Cauar. Tá? Então, eu não posso te dizer não está formando, mas acho pouco provável. Né, gente? Oi, diga, Miguel. Sim. Sim, claro. É o seguinte, né? O limite de Roche, como eu falei, é mais uma região. Né? Então, nessa região, né, vai depender da massa do corpo central, mas ela vai depender também da densidade desse objeto que está ali formando esse anel ou formando essa lua. Em especial, da força de coesão interna, quão bem formado, quão rígido ele é. Então, você pode, sim, claro, nós estamos dentro do limite de Roche. Né? A Estação Espacial Internacional está dentro do limite de Roche. Então, você pode ter corpos com força de coesão interna suficiente para não sofrerem com a força de maré, né? Não serem influenciados pela força de maré. A gente está falando, quando a gente fala dessas partículas que formam o anel, os anéis, de partículas extremamente ou de baixíssima densidade. É uma densidade menor do que a densidade da água, se a gente for colocar, né, em volume. Então, são partículas que sofrem, sim, com essa força de maré e acabam se rompendo. Outras, vamos dizer, um pedregulho bem formado ali, ele não vai ser quebrado. Então, existe, sim, luas entre os anéis, e elas são bem importantes para a gente, especialmente nos planetas gigantes, né, que a gente consegue entender melhor, elas são bem importantes para a gente entender o confinamento desses anéis. Por exemplo, uma das aberturas, se não me engano, a de Encke, ela é causada pela presença de uma lua. Talvez seja o caso também na abertura do Charico. A gente tem os dois anéis e tem uma abertura que é limpa, né, uma abertura sem material entre os dois anéis. Talvez tenha uma luazinha lá, uma luazinha de 1 quilômetro, já seria capaz de limpar aquela região. Então, é um pedregulho mais bem formado que não se rompe. Uma maior densidade. Diga, Tiago. Nos gasosos, todos os anéis dos planetas gasosos estão dentro do limite de Roche. Tá? Estão dentro do limite de Roche dos planetas gasosos. A exceção daqueles anéis que são efêmeros, né? Que eles, na verdade, eles só estão lá porque eles estão sendo realimentados, que é o caso do anel E de Saturno, que é causado pela Lua Encélados, que está sempre jogando material. Esse anel está além do limite de Roche, mas ele está sempre sendo alimentado, e porque além dele cair no próprio Encélados, ele também é empurrado pelo vento solar. Então, ele sozinho ele não seria estável. Então, tem alguma coisa alimentando. Todos os outros, os anéis densos, que é o tipo de anel que a gente consegue ver aqui, é o que a gente chama de anel denso, né? Anel colisional, formado por partículas que não são micrométricas. Esses anéis dos planetas gigantes estão todos dentro do limite de Roche. Tá? Para o Almea, né, a gente tem muito bem qual que é a massa dele, qual que é a densidade dele, graças à ocultação estelar. A gente sabe exatamente qual que é a densidade dele. E ele está meio que no limite do limite de Roche, né, mas está interno, né, é interno. Já o Charico, a gente não tem muito bem a massa dele, porque não tem um satélite lá que a gente possa usar para determinar a massa do Charico. A gente tem umas estimativas, mas tem uma incerteza nisso. Então, o limite de Roche está meio que
O anel está meio que no limite de rocha. A gente não sabe exatamente se está dentro, está fora, talvez um pouquinho para fora. Mas aí entra a questão do coeficiente de restituição. Então, as partículas lá, devido à temperatura e o tipo de partícula, composição delas, elas colidem e não se aglutinam. Oi. A Lua está fora do limite de rocha. O limite de rocha da Terra é bem pertinho. Eu acho que não entendi a pergunta. Existem várias teorias da formação da Lua. Sim, sim. Uma delas é que inicialmente era um anel que a Terra tinha e que se aglutinou e formou a Lua. Não, isso eu acho que já caiu por terra, né? Porque teria que estar muito próximo. É aceita hoje em dia, sem dúvida, né? A gente entende justamente que para formar a Lua eram 2 planetesimais e veio um mais ou menos do tamanho de Marte, colidiu com a Terra, formou sim um disco de material em torno e esse disco se acumulou formando a Lua. A Lua ser formada por um anel em torno da Terra, esse anel teria que ser muito denso, muito material. Hoje em dia já não faz muito sentido, né? Mas sim passa por um momento em que há a formação de um disco em torno da Terra e esse disco vai dar origem à Lua. Mas não é exatamente um anel, né? É um disco de colisão. É um pouco diferente. O anel, né? Ele tem essa característica que ele está lá de maneira estável. Não é uma coisa transitória. É claro que a gente... o Bruno Sicardi, que foi meu orientador do doutorado, é um dos líderes aqui, ele, quando pergunto para ele, quantos anos tem o anel de Chariclo? Ele fala, bom, desde que a gente sabe, 11, né? Porque foi em 2013 que a gente observou a primeira vez. Mas a gente teria que ser muito sortudo para conseguir detectar ele exatamente nesses 11 anos que ele tem de vida, né? Ele tem a idade, não do sistema solar, mas bilhões de anos, aí ele já deve ter. A gente só não tem muita informação. O que acontece é que ele é confinado. A gente está tentando entender direito qual que é o mecanismo de confinamento que mantém ele naquela região. A gente tem algumas hipóteses, algumas ideias, mas a gente ainda não fechou a coisa. E isso faz com que ele seja permanente, né? Por muitos anos ele está por lá e tem que acontecer alguma coisa muito forte para destruir ele, né? Que talvez não seja o caso do Quiron. O Quiron tem material, mas às vezes ele tem ejeção de matéria, e essa matéria pode alimentar essa região, a gente não sabe ainda. Essa é uma suposição que a gente faz, mas é uma suposição muito razoável, tá? Porque quando você estuda anel, o que é o anel, né? O anel é formado por milhares de partículas, e essas partículas estão colidindo uma com a outra. Então, elas têm uma órbita que, se você for olhar para uma partícula só, ela não é uma órbita circular, ela tem excentricidade que vai no fundo da largura do anel e está colidindo com outras. Como tem essas colisões, é natural que ela tenda a ficar no equador do objeto central, que está relacionado à rotação dela, a rotação dela em torno do objeto, a rotação do objeto. Então, é natural que ela vá para o equador. Mas pode ter um agente externo, como no caso do Kawar, que tem uma lua Weywalt, ou no caso do Almea, que tem as luas Yaka e Namaka, que podem fazer com que esse anel não fique exatamente no equador. A gente não sabe se é o caso ou não, né? E pode fazer com que ele também não seja exatamente circular. Mas sempre é pouco, né? Se não é na linha, é um pouco inclinado. Se não é circular, é pouco excêntrico, né? Porque você precisa de uma ação forte para poder tirar esse equilíbrio por conta dessas colisões entre as partículas. Pode falar. Não tem uma melhor hipótese, tá? A gente não pode dizer qual que é a melhor hipótese. Existem hipóteses, como eu falei, a gente está tentando entender, né? Isso é bastante recente. E talvez essa origem dependa de região para região.
o que eu estou assim, entendendo é que os anéis de Kawar são diferentes dos anéis de Haumea, são diferentes dos anéis de Charico. Provavelmente a origem deles é diferente também. A gente vê no caso do Quiron essa dinâmica acontecendo, né? Tem injeção de Quiron, tem material. 2011 teve uma ocultação, mostrou um material confinado, praticamente só esse material, talvez alguma coisa ali em torno do Quiron. 2022 teve uma ejeção de matéria do Quiron. Final do ano a gente observou uma ocultação mostrando bastante material. Em 2023 a gente observou também uma outra ocultação com bastante material, então talvez tenha sido alimentada essa região. Ou seja, provavelmente a origem desses anéis do Quiron, se é que são anéis, é do próprio objeto, né? Ejeção de material do objeto. Talvez tenha acontecido isso com o charículo também no passado. Já no caso do Haumea, o Haumea ele é o único membro de uma família colisional dos transatonianos. O único membro não, o membro pai da única família colisional. Ou seja, antes ele era maior, houve uma colisão com outro objeto, disso se formaram vários outros objetos que a gente sabe que tiveram origem nessa colisão, e nessa colisão o Haumea deve ter ganhado a rotação dele, tem uma rotação extremamente alta, são 3,9 horas para ele dar uma volta em torno dele mesmo, né? Então, realmente gira bastante, por isso que ele tem esse formato bem achatadão aqui, parece uma bola de rugby. Formou as luas, Nimaka e Namaka, e provavelmente também formou o anel. Então veio dessa colisão. A origem talvez seja diferente da do charículo. O Kawar, bom, o Kawar tem o Weiwot, que provavelmente também veio de uma colisão ainda naquele disco planetarismal massivo. Então talvez também seja a origem da colisão. Outra possibilidade o Kawar tinha luas, e essas luas migraram para uma parte mais interna e se romperam. Enfim, são possibilidades. Não existe uma, talvez existam várias origens, e vai depender de objeto para objeto. É a ideia aqui que está nessa figura, né? A gente tem essa região bastante densa, tem uma região mais tênue. A gente ainda, tem algumas observações que não mostram o anel nos dois lados, mas não mostram aquela curva de luz. O que não significa que ele não esteja lá, significa que a curva de luz não tenha tido qualidade, não teve qualidade suficiente para mostrar a presença do anel, porque eles são de fato muito tênues nessa região aqui. Então você precisa de uma curva de luz, de um telescópio, de uma observação de altíssima qualidade para poder detectar. Então a gente não pode afirmar que ele não seja completo, mas a gente tem várias detecções já, inclusive essa ocultação de abril, teve uma ocultação que passou aqui no Brasil, no Paraná, a gente observou o professor Tiago, o Christian, o professor João esteve lá com a gente no OACEP, no OPD, também no OASE, no Nordeste, a gente observou essa ocultação por Kawar, e a gente conseguiu detectar o anel de quase todos esses telescópios. Então, quer dizer, mais uma observação que a gente detecta o anel. Então, pode ser que ele não seja completo, mas eu acho pouco provável, porque a gente teria um número menor de detecções. Enfim. Última curiosidade, daí, claro. já que eu enganchei ali, você falou que 30% dos objetos ali devem ser de Duplos ou binários. binários. Aham. São todos binários de contato ou já foi descoberto que ainda não? Não, então, Portas separadas. 30% são. 30% a gente sabe que são objetos binários, na verdade, desses 30%, a maior parte deles não é de contato. Tá? A maior parte deles, quase todos, na verdade, por conta da técnica observacional, são objetos separados, mas são binários, no sentido que são dois objetos de tamanho e cor similar. Não é um objeto com um satélite, uma luazinha, uma coisa pequena. Né? São dois objetos de tamanho similar. Então, 30% a gente sabe que são. Deve ser mais. Porque a gente está limitado à técnica observacional, justamente. Como é que a gente descobre esses objetos que são binários? A gente precisa de uma observação de altíssima resolução. Né? Ou seja, a gente precisa utilizar o Hubble, precisa utilizar
os maiores telescópios com ótica adaptativa para conseguir ver que são dois, né? Senão é só um pontinho de luz. Para conseguir ver que são dois, a gente precisa de alta resolução. E, então, essa técnica vai ver objetos que estão mais separados, né? É mais fácil você resolver objetos que estão mais separados. E, então, 30% dos objetos são assim. Para ver mais próximo do que isso, a gente não tem instrumento que permita ver. O Hubble não consegue ver. O James Webb vai um pouquinho além, mas ainda não conseguiu ser utilizado para isso. Com os telescópios de 30 metros, né, que vão surgir em alguns anos, a gente vai conseguir ver um pouco melhor, né, mas ainda vai estar limitado. E a separação entre esses objetos, na ordem que a gente não consegue ver, é da ordem de 1000 quilômetros. E os objetos na ordem dos 100 para baixo de quilômetros de diâmetro, né? Então, tem esses 70%, pode ser que todos sejam ou binários separados ou binários de contato. Só a gente não consegue ver. E aí a minha proposta, né, estou escrevendo um artigo sobre isso e tenho levado isso, é que a gente usa as ocultações para tentar descobrir esses objetos, né? Na verdade, não é original essa ideia, né? Já existem programas que fazem isso, tal, mas eu quero incentivar que cada vez mais a gente use ocultações para poder ver se esses objetos que a gente não sabe se são ou não binários do disco frio, para a gente ver se eles são binários com ocultação estelar. E aí pode ser que o número aumente bastante. E aí sim a gente vai começar a ver os binários de contatos, como é o caso do Arrokoth. O Arrokoth a gente sabe que é um binário de contato porque teve a sonda que passou por lá, senão a gente não saberia. Na verdade, mentira, né? Porque ele foi descoberto como binário de contato com ocultação estelar. Teve uma ocultação estelar na Argentina, um grande esforço lá do pessoal do Mark Buoy, pessoal ligado com fomento da NASA, né? Então ele levou um monte de telescópio lá e com a ocultação estelar descobriu que era um binário de contato. Tinha dúvida ali, quando passou a New Horizons, fechou a ideia. Então foi descoberto com ocultação estelar, mas graças a New Horizons, que tinha lá um incentivo muito forte para fazer isso, né? Agora, para ter anéis, tem que ser binário de contato ou um corpo só? O corpo separado não vai ter anel, né? Olha, a natureza ela não segue nossas ideias, né? Ela segue por si só. Então, se não é impossível, por que não, né? É como o anel de Charículo, né? Isso foi dito por um dos referis do artigo, disse, bom, a natureza mostra que se não é impossível, pode existir. Dinamicamente é difícil, mas não diria impossível. Talvez seja mais factível estar fora do sistema, né? Um anel externo ao binário. Aí acho que é possível, difícil, mas possível. Imagina. Tiago? Sobre a densidade do Kauar, assim, por você ter anéis que de um lado estão mais densos e o outro menos denso, não poderia ser variações da densidade do próprio objeto? Porque se for ver, né, como ele está fora do limite, você está no regime de microgravidade. Sim. Uhum. E pequenas variações na densidade poderiam acarretar nisso, na microgravidade. É muito interessante a ideia, né, de pensar que uma anomalia no objeto central poderia provocar alguma coisa no anel. De fato, a gente explora isso com simulações. É uma das linhas que a gente tem explorado para ver se essa anomalia de massa, que a gente chama, e a gente nota que basta uma coisa pequenininha, tá, essa anomalia de massa pequena, na superfície do objeto, pode provocar ressonâncias no anel, né? Então, regiões ali de maior concentração de força, né? Vamos dizer assim, você sabe muito bem o que é, falando para o pessoal. Então, regiões de ressonância que vão provocar o confinamento do anel. Então, essa é uma das linhas que a gente tem seguido para tentar explicar os anéis, o confinamento dos anéis de Charículo e também aplicando para a Almeia e para a Kauar. Inclusive, tem um artigo já explorando um pouco essa ideia para o Charículo e para o Almeia. Então, sim, é possível que seja alguma coisa no
a distribuição de massa do CAUAR que provoque esses confinamentos. Diga, Matheus. Você falou assim, seria muita sorte de ter pego exatamente no momento de formação do anel. Quanto tempo esse cara tem mais ou menos de aglutinar isso no... Sim, sim. Então, até nesse artigo que eu comentei, é uma coisa que é mostrado lá, né? Vai de algumas semanas a alguns poucos anos. Tá? Então, o artigo, ele pega um objeto, tipo charículo, coloca uma anomalia de massa na superfície, faz tudo simulação, né? Faz um disco de material, né, em torno desse objeto, coloca para rodar e vê se há a formação de anel e aglutinação. E é muito rápido para limpar a região interna, então o material é rapidamente empurrado para fora, e aí começam a chegar nessas regiões de ressonância para formar o anel. Então, esse muito rápido é na ordem de semanas a poucos anos. Então, realmente teria que ser muita sorte. Até porque a formação de um disco desse implica numa colisão, no lançamento de material no entorno, ou seja, no aumento de brilho, e com isso a gente veria, né? Nesses poucos anos a gente teria visto isso acontecendo. Diga. Boa tarde. É o seguinte, ao que eu me referi foi a pressão de radiação solar. Então, a luz do Sol, a luz, né, provoca uma pressão sobre as partículas e vai empurrar essas partículas. Só que ela é muito eficiente para partículas micrométricas. Então, bem pequenininhas, você tem a pressão de radiação que vai dar energia para essas partículas, vai aumentar a órbita delas, vai deixar elas excêntricas, e isso vai desestabilizar a órbita, e ela vai ou ser ejetada do sistema ou cair sobre o corpo. Então, a gente sabe que esses anéis, não são formados por partículas micrométricas, porque senão a pressão de radiação iria empurrar essas partículas e não ia ficar estável. Né? Então, os anéis confinados, como os anéis de Saturno, os anéis de Urano e Netuno, e esses anéis, eles não podem ser formados por partículas micrométricas, porque senão a pressão de radiação iria varrer eles. Né? Aí tem o anel E de Saturno, que é formado por partículas micrométricas, mas está lá o Encélado sempre jogando material e realimentando aquele anel. E é também um pouco o caso do anel de Júpiter, que é também alimentado pelos vulcões de Io e a Amalthea também. Né? Então, são também partículas micrométricas, não são confinados como esses. Imagine, obrigado. Ok, agradeço pelas perguntas e vamos interagindo aí ao longo do EPASSE. Eu desejo um excelente EPASSE para todos. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Agradecer ao Felipe, né? Obrigado pela palestra aí. A gente vai ter uma mudança um pouquinho no cronograma, como a gente atrasou, o que vai acontecer? A gente vai, depois do sorteio de brindes que a gente vai ter agora, a gente vai ter o coffee break. Depois do coffee, a gente vai vir com a palestra do Rafael e com a palestra do Thiago. A palestra da Tina, que era para ser a última, vai ficar para amanhã, certo? Então, não chorem, não. Não vai ser igual da última vez, que a última palestra dela, a gente saiu daqui quase 10 da noite. Não vai ser assim, tá? A palestra dela vai ser mais cedo, a última vai ser a minha. Eu prometo dar uma segurada e não... É bom que o pessoal que já viu minha palestra pode dormir, não, mentira. Tá? E, pessoal, sobre os minicursos de amanhã. A gente vai ter os minicursos de astrofotografia intermediário, que o professor Thiago vai ministrar, que vão ser 2 dias. Vai ter um minicurso de ocultação estelar, que o professor Felipe vai ministrar, que vão ser também os 2 dias. E vai ter um minicurso de detecção de tempestade solar, da professora Tina, e o minicurso do professor Canali, que qual que é o tema do minicurso? Qual que é o tema? Construção de maquete de planeta.
construção de maquete de planeta, sistema solar, modelo didático de ensino, essa vai ser do professor Canali. A da professora Tina e da professora Canali vão ser um dia só, certo? Então, vocês podem, a gente vai fazer as inscrições, dependendo do minicurso, tem minicurso que vai ser em laboratório de informática, então as vagas são um pouco limitadas. Então, depois do coffee break, vocês podem vir fazer as inscrições para os minicursos, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é um sorteio. Você quer falar alguma coisa antes? Gente, boa tarde, né? Obrigada pela presença de todos. Eu sou a Karen, acho que alguns de vocês conversaram comigo, né? Primeira coisa, eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui e falar que o EPASH ele é um coletivo de astrônomos amadores, de astrônomos profissionais e de pessoas que gostam de astronomia. E a gente conseguiu fazer o evento graças à inscrição de vocês, graças a 2 patrocinadores muito importantes, que foi a SOS Sul e a Universo das Ferragens, que nos ajudaram, né, para conseguir bancar, né, o evento. A gente fez um coffee break bem gostoso para vocês, tá? Esperamos melhorar cada vez mais, né? É o primeiro evento nosso, né, Matheus? A gente está aprendendo a fazer evento ainda. O professor Bertoldo nos ajudou bastante. Para quem não sabe, o Bertoldo é meu marido, tá? Então, estranho. Eu chamo de professor, mas é meu marido. Hoje a gente vai fazer o sorteio, todo intervalo de palestra, a gente vai fazer o sorteio de alguma coisa para vocês, tá? Então, hoje a gente vai sortear para vocês a plaquinha dos rovers de Marte, uma cabeça do Darth Vader com o patrocínio do nosso maravilhoso Raul. Gente, para quem não conhece o Raul, é aquele rapaz ali, ele é meu filho adotivo, meu e do Bertoldo. E ele tem uma empresa de impressora 3D maravilhosa, ele que fez os troféus do nosso evento de astrofotografia, lindíssimos, que eu sei que estão sendo alvo de muito desejo, muita cobiça. Então, tirem fotos e tragam para o concurso, tá? E também uma caneca da minha empresa, que é a Botanical Arts. Tudo aquilo que vocês viram da Botanical Arts sou eu que faço. Então, vamos lá, gente, vamos sortear a primeira cabeça do Darth Vader. Alguém aqui gosta de Star Wars? Opa, isso é bom, isso é muito bom. Espero que o Matheus pode gerar. Vamos lá, Matheus, vamos lá. Rufem os tambores. Vamos lá. 39. Aê! A primeira! Uhul! Não precisa nem explicar, né? Eu ia falar, atrás do crachá de vocês, né? Atrás do crachá de vocês tem um númerozinho. Desculpe a minha letra é horrível. Eu tentei caprichar, tá, gente? Mas a minha letra é péssima. Então, vamos lá. O próximo, a plaquinha. Olha lá que bonitinha a plaquinha. Que chique. Quem foi que fez essa? O Ricardo. Tem alguns brindes que são impressões 3D, que foi o professor Ricardo, de Maringá, que trouxe para a gente, que ele tem o site Recursos de Física, vocês podem entrar e dar uma olhadinha lá, tem bastante material, bastante coisa legal. Vamos lá. 92. Acho que não está. Vamos lá. 52. E por último, agora a caneca. Eu vou falar um negócio aqui. Tinha saído o número 1. Mas 1 é o Bertoldo, eu cliquei de novo. É que eu estava clicando rapidinho, da hora que eu parei, 1. Daí eu peguei e cliquei de novo. Falei, 1 é o Bertoldo da caneca da Karen? Acho que melhor não. 57. Inclusive, gente, ele é o dono do Universo das Ferragens, que é um dos nossos patrocinadores. Mais palmas para ele. É o meu tio, Sérgio. Obrigada, tio. Que legal. Obrigada. E agora, vamos lá para o nosso coffee break. Gente, é no espaço de convivência aqui da UTF ali fora. Tem café, tem chá, tem suco, tem vários lanchinhos. Tá bom? Espera que o Bertoldo tem mais um recado. Saindo à esquerda aqui, vocês andam em direção a uns ferros vermelhos ali uns 50 passos.